Olá, muito boa noite, caro amigo telenauta, ligado na programação da sua TV online Diário do Sertão. Estamos iniciando nesse momento o programa Interview, programa de entrevistas da sua TV Diário do Sertão. Desde já agradecendo a sua audiência, você que participa através das redes sociais, Facebook, WhatsApp. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência de todas as quartas e quintas, a partir das 18 horas, no programa Interview. O pioneiro da TV Diário do Sertão, o primeiro programa exibido na grade da TV DS. Desde já agradecendo sua participação e contando com ela durante todo o nosso programa de hoje, nessa quinta-feira, dia 26 de novembro de 2015. O nosso programa Interview, como já é sabido por todos e por você também que acompanha sempre o nosso programa, é um programa onde nós conhecemos um pouco a vida de alguma personalidade, de Cajazeiras ou da região. O nosso entrevistado de hoje não é paraibano, não é cajazeirense, ele é norte-riograndense. Ele nasceu em uma cidade do Rio Grande do Norte, na cidade de Touros, no vizinho estado do Rio Grande do Norte. Recebo hoje no Interview o meu querido amigo, que é padre, o meu querido Wagner Melo, que inicia assim esse programa Interview, trazendo boa noite para todos os telenautas ligados nessa entrevista, onde nós iremos conhecer um pouco da sua vida, Wagner. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes que nos escutam e nos veem nesse momento. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando com vocês também um pouco da minha caminhada, da minha vida vocacional, também do instituto do qual eu faço parte. Desde já também agradeço ao nosso amigo e irmão José, que nos fez esse convite de vir aqui partilhar um pouquinho dessa experiência de vida. Muito obrigado desde já e uma boa noite a todos aqueles que nos veem neste momento. Wagner, inclusive a sua vida se assemelha muito com a história do Instituto Jesus Missionário dos Pobres, que irá completar 30 anos no próximo domingo com uma vasta programação. Só que o Instituto ficará para a segunda parte dessa entrevista com meu querido amigo padre Wagner Melo. Wagner, iniciando o programa, conhecendo um pouco da sua vida, onde você nasceu, a sua infância, seus pais, a família, Wagner, na sua infância, onde você nasceu e as recordações que você traz até hoje na sua lembrança. Pois é, eu vim de bem longe, não tão longe daqui de Cajazeiras, eu vim da cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, uma cidade próxima a Natal, de 32, 33 mil habitantes. E lá eu me criei até os meus 16 anos, num ambiente familiar religioso. Minha família é uma família religiosa, crescemos na religião. Graças a Deus, agradeço a Deus e aos meus pais por ter recebido deles essa formação religiosa. Meu pai hoje é falecido, se chama Pedro Paula, e minha mãe Sueli, que é bem viva, graças a Deus, e venho de uma família também de 5 irmãos. Eu sou do meio, dos 5 eu sou do meio. Somos 3 homens e 2 mulheres. Wagner, na sua infância, foi uma infância difícil também, Wagner? Não, a minha infância foi normal, tranquila, como de qualquer criança, adolescente. Como eu disse, não teve algo de extraordinário. Graças a Deus, a minha família tinha sempre o necessário para a nossa educação e a nossa manutenção pessoal. Então, foi uma infância tranquila, mas uma infância cheia da presença da igreja. Quero salientar bem isso. Desde o berço materno, eu fui formado na igreja. Então, nunca dei espaço para outra coisa. Sempre fui um jovem, uma criança envolvida e dentro da igreja. Até porque, onde eu morava, em Touros, lá na minha cidade, que eu amo de paixão, gosto muito daquela cidade, é uma cidade de praia, né? É uma cidade que tem praia, umas praias bonitas e belas. Eu me criei, ao lado da minha casa, viviam algumas religiosas, freiras, que
sempre tiveram essa ligação com a gente lá em casa. Então, por isso que eu trago essa raiz, né, católica, até também a vocação religiosa eu devo à presença dessas religiosas que estiveram sempre conosco lá, morando do lado da nossa casa. Então foi uma infância tranquila, uma infância normal, como qualquer criança, como qualquer jovem, estudando, também em casa com os meus irmãos, muito tranquila, graças a Deus. Wagner sempre conciliou a família, porque quando nós imaginamos a vocação na infância, imaginamos uma criança que não brinca com os amigos, você Sim. levava uma vida normal, como você mesmo disse, né? É, esse normal inclui tudo. Eu fui uma criança que tive amigos, tive não, tenho ainda, de infância, né? De infância. Eu acho que é impossível alguém crescer, se formar É na verdade. sociedade, na vida de hoje, sem ter desde o berço amigos, amigas. E eu nutri sempre isso, né? Essa amizade sempre nutri na minha vida. E tive, e tenho ainda, claro, amigos de infância. Uma infância, como eu disse, normal, com amigos, amigas, né? Com tudo que uma criança tem direito. Agora, a grande diferença da minha vida é porque a igreja sempre fez parte na minha vida. É tanto que algumas pessoas que podem estar nos vendo e nos escutando lá no Rio Grande do Norte, eu avisei que iria dar essa entrevista, podem lembrar que eu ia para a igreja todos os dias. Minha mãe tinha 5 filhos, né? Eu era o quinto. Ela, todos, um ano após o outro, né, os filhos, e ela não podia me levar para a igreja como criança. A igreja era perto da minha casa, ela me ajeitava e colocava na janela. A janela, casa antiga, aquelas casas grandes, antigas, me colocava na janela e o primeiro que passasse, a primeira que passasse, me levava para a igreja. Já sabia quem eu era, já sabia o que eu queria, já sabia porque eu estava na janela, já sabia porque eu estava arrumado. Era para ir para a igreja. Chegava na igreja, tinha uma das irmãs que moravam do lado, era alemã, da Alemanha, irmã Luísa, que Deus já levou, já chamou para junto de si. Então o povo recorda muito da minha presença com a irmã Luísa na igreja como criança. Por quê? Ela já idosa, eu criança, a gente ficava no primeiro banco, eu dormia no ombro dela, ela dormia no meu ombro. E assim passou-se a minha infância nessa vida, né, normal como toda criança que vive, que tem amigos e que tem boas amizades. Wagner, então a família sempre apoiou essa vocação que você sempre teve e nutriu e disse, eu vou lapidar sempre. Então a família sempre apoiou. Sim, sim, sempre apoiou. Agora, no dia que eu cheguei em casa, dizendo que eu ia para o seminário, minha mãe desistiu de liberar. Com medo, né? Que eu cheguei de uma hora para outra e disse, mãe, eu vou. Ela disse, não, não é assim. Aí depois ela foi se conscientizando, né, que era essa a minha vocação, e eu voltei, vim, dei o meu sim de entrar no seminário. Mas sempre eles apoiaram a minha vocação, sempre apoiaram a minha vocação. Wagner, e os amigos? Em algum momento os amigos colocaram em xeque essa vocação de Não, Wagner? não, nunca colocaram. Pelo contrário, sempre Incentivavam. apostaram na minha vocação, sempre apostaram. É tanto que eu tinha um certo receio de um dia desistir da vocação, né? Claro que eu não me formei, não me ordenei, não entrei no instituto, numa congregação para fazer vontade de ninguém. Se fosse, eu seria super infeliz. Eu entrei para fazer a vontade de Deus que estava no meu coração. Uma vocação do berço, uma vocação desde o berço. Então, nunca senti influência de ninguém, nem para ir, nem para sair, nem para desistir. Pelo contrário, todos sempre apostaram em mim, todos apostavam na minha vocação. Alguém especial fez com que essa vocação ardesse cada vez mais? Sim, como eu disse a você, na minha infância tem a presença das irmãs franciscanas, né? E a irmã Aloísia, que era alemã, da Alemanha, irmã Aloísia Gerhardinge, era o sobrenome dela. Ela é a presença, uma figura importantíssima na minha vida. Até porque, José,
quando eu nasci, minutos antes de eu nascer, ela já tinha profetizado a minha vocação, porque ela me pegou nos braços e disse: esse aqui vai servir ao Senhor. Então, eu sempre nutri um carinho, uma maternidade por essa irmã que me gerou na fé para Jesus Cristo, na minha vocação. E depois dela vieram todas as outras irmãs, as outras religiosas que sempre me apoiaram e estavam sempre comigo, apoiando na vocação. Eu tive a graça de me ordenar, depois você vai perguntar sobre isso, mas na minha ordenação tinha a presença de irmãs. Hoje elas não moram mais em Touros, mas tinha a presença de algumas religiosas que vieram representar a congregação na minha ordenação, o que me deixou super mega feliz, porque era a presença daquela irmã que já é falecida, que vinha como sinal de Deus para estar presente naquele momento da minha ordenação. Eu lembro de um presente que essa irmã me deu como criança. Me deu um menino Jesus desse tamanho de gesso, que eu trago sempre comigo, é a presença dela junto de mim naquele presente. Então essa profecia, como você acabou de falar, após você nascer, então você cresceu com esse sentimento, a sua família repassou e até mesmo ela, na convivência, desde criança, Sim. profetizou e lapidou. Sim, claro. Então, eu digo a você, não foi influência de ninguém. E claro que, de qualquer maneira, tem uma influência de alguém, né? Porque a vocação, ela também incentivo, é um né? incentivo. Vem de Deus, mas se passa por intermediações de pessoas também, né? Que suscitam em nós aquela vocação, aquele desejo. Mas não me ordenei, não me tornei padre, não me fiz religioso por interesse de ninguém nem de nada. Apenas uma vocação especial dada por Deus. E eu digo a você que eu sou feliz. Porque se fosse por influência de alguém, eu seria sempre e totalmente infeliz. Pelo contrário, sou feliz com muitos sofrimentos, com muitas dificuldades. Provações sempre. Mas eu digo a você que a minha vida como religioso, agora como padre, é uma vida feliz. Graças a Deus. Wagner, durante essa sua infância e também adolescência, Wagner também se envolveu? Teve algum relacionamento amoroso, Wagner, que colocou em xeque também a vocação celibato, por exemplo? Tive sim, na infância tive minhas paixões, né, de adolescente, como qualquer, na escola, como qualquer jovem adolescente normal. Talvez seja um doente, ou alguém que não pense, mas tive, claro, meus desejos, meus amores, minhas paixões. Também dentro do seminário, talvez foi mais forte as tentações para deixar o seminário, né? As tentações dentro do seminário. Você sabe que as pessoas, principalmente as jovens, gostam do que é proibido. Isso. Quanto mais for proibido, mais elas se atraem, né? Querem, né? Mas graças a Deus eu me fiz forte nas tentações. Wagner, ainda voltando lá em Touros, você também conciliou a vocação, o serviço à igreja com a escola, por exemplo? Sempre deu para conciliar, né? Sim, sempre deu para conciliar. Até, como eu disse, a minha presença na escola, nas escolas. Eu passei por mais de 3 escolas lá na cidade de Touros e a minha presença fazia um tanto a diferença, porque as pessoas sabiam, olhavam para mim, olhavam para aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente, sabia que ele tinha o desejo, que ele queria ser padre, e ele era uma pessoa de igreja. Mas sempre deu para conciliar a minha vida de criança, de jovem, de cristão, com a escola. Agora eu procurava fazer na escola, na rua, fazer a minha diferença de jovem cristão, de adolescente cristão. Você nunca foi visto assim como aquele bitolado, como o pessoal coloca nas redes sociais, aquele católico bitolado que está sempre na igreja, vai sempre às missas, participa de todas as pastorais. Já que você era engajado, você nunca foi vítima assim do preconceito que nós sabemos que existem com jovens, principalmente homens jovens que se dedicam realmente ao serviço na igreja, seja em pastorais, seja também auxiliando o padre como coroinha e tantos outros serviços que a igreja precisa. Com certeza alguém deve ter olhado para mim e ter dito:
olha aquele besta, só vive na igreja. Com certeza. E se eu fui bitolado, se eu cresci assim, dou graças a Deus. Porque se eu não tivesse crescido assim, eu não seria a pessoa que eu sou. Não sou um santo, não sou o melhor, não sou o perfeito. Mas a minha formação graças a Deus, recebi uma formação boa, uma formação cristã. Mas com certeza alguém deve ter dito, né? Não recordo de alguém que tenha vindo a mim, tenha dito alguma coisa com preconceito. Não, pelo contrário, nunca ouvi, mas com certeza deve ter surgido alguém que lá por detrás ou deve ter dito alguma coisa a esse respeito, né? Wagner, com quantos anos você decidiu realmente ir para o seminário? Chegar em casa, olhar para sua mãe, que até então aceitava, mas que a partir do momento quando você chegou em casa e disse, mãe, vou para o seminário. E aí ela já sabia que o seu filho não ficaria mais em Pois casa. é, Não seria mais aquele filho que ia para a missa no domingo e voltaria. isso. Né? Quando você decidiu realmente ir para o seminário? Pois é, em 2000, do ano 2000, eu participei de um encontro vocacional aqui em Cajazeiras. Até setembro do ano 2000, eu não sabia que existia nem Cajazeiras. Vim saber que existia Cajazeiras em outubro, né? E em novembro, no final de novembro, eu participei de um encontro vocacional aqui. Esse encontro vocacional já era para quem iria entrar no ano seguinte. Mas eu vim, mesmo assim, participei, feliz da vida, porque eu teria a possibilidade de entrar o ano seguinte, mas quando eu cheguei em casa não aceitaram, né? Não, minha mãe não aceitou. Mas depois ela se conscientizou e disse, viu que era a minha vocação mesmo, liberou, né? Mas isso se deu no ano de 2001. No ano de 2001 eu decidi entrar verdadeiramente no seminário, no Instituto Missionário. Wagner, e por que Cajazeiras e por que o Instituto? Pois é, eu sempre quis ser religioso, nunca pensei em ser padre diocesano, sempre quis ser padre religioso. E pensei em ser carmelita, pensei em ser outra coisa, mas depois eu conheci por intermédio do vigário da minha paróquia, Padre Bianô, conheci o Instituto e decidi entrar e conhecer e entrar no Instituto Missionário. Você veio fazer uma visita e se apaixonou, foi Isso. Justamente, eu vim fazer o encontro de convivência e foi proposto que eu entrasse no ano seguinte. E assim aconteceu. No ano seguinte eu entrei em 2001, e no final de janeiro de 2001, entrei no Instituto Missionário. Wagner, por que não ser um padre diocesano? Qual a diferença? Pois graças à presença das irmãs que eram religiosas, e eu sempre então cresci vendo a vida como vida religiosa. Por isso que eu nunca pensei em ser padre diocesano, justamente pela influência das irmãs que moravam próximo à minha casa. E nunca sonhei em ser padre diocesano. A diferença do padre religioso do padre diocesano é porque o padre diocesano está ligado propriamente a uma diocese, ao bispo da diocese. Os religiosos não, eles vivem uma espiritualidade própria e são governados, dirigidos pelo superior geral, que é o que toma conta daquela congregação. Cada congregação, na igreja existe milhares de congregações, tem uma espiritualidade própria, um jeito próprio de viver. Nós temos o nosso, os franciscanos têm os dele, a espiritualidade dele, o jeito próprio dele. Os camilianos que cuidam de hospitais, dos enfermos, têm o jeito deles, e assim por diante. Essa é a grande diferença do padre diocesano e do padre religioso. Talvez seria porque o padre diocesano ele fica fixo em uma paróquia, fica meio que a sua missão fica delimitada em um local apenas. Já o religioso não, ele já tem espaço mais para ir para outras cidades, visitar mais ainda e a fazer a missão de outra forma. Isso, justamente. O padre diocesano ele está ligado à diocese, ao território da diocese de Cajazeiras, por exemplo. O religioso não está bitolado ou preso a uma diocese, mas ele é enviado para onde a congregação precisar. Na China, no Japão, nos Estados Unidos, aonde quer que seja, ele vai. Ele não obedece
ao território de uma diocese, mas aonde a igreja precisar dele. Wagner, voltando para o ano 2001, quando você adentrou o Instituto, como foi, Wagner, essa experiência de chegar no Instituto, dar de cara com tantos irmãos, desconhecidos até, e fazer essa amizade novamente e iniciar uma nova vida? Toda experiência nova, ela traz um certo medo e é também um desafio para a vida de alguém. Comigo não foi diferente de maneira nenhuma. No início, para todos aqueles que entram, existem certas dificuldades. Eu também senti uma dificuldade enorme, como qualquer pessoa, né? Mas consegui vencer os desafios, todas as dificuldades que tinha. Porém, como qualquer iniciativa, experiência nova, traz para você desafios, medos, lutas, angústias, sofrimentos e tantas outras coisas. Comigo não foi diferente. Enfrentei muitas dificuldades de adaptações a pessoas diferentes, de outros estados, de outros que pensam diferente, que são diferentes, que têm outros costumes também. Isso foi desafios que eu vivi, mas enfrentei, graças a Deus. A presença do padre Gervásio, você já o conhecia quando adentrou o seminário? Não, conheci nesse ano de 2000, foi o meu primeiro contato com o padre Gervásio, né? Até então, nunca tinha ouvido falar dele na minha vida, mas foi em 2000, no ano 2000, ele foi visitar a minha cidade e lá eu comecei a conversar com ele e conheci ele lá na minha cidade, porque o vigário da minha cidade, padre Bianot, ele tinha sido aluno do padre Gervásio, né? E tinha essa amizade, e por causa dessa amizade, eu conheci o Instituto e acabei entrando. Estamos conversando com o padre Wagner, que é do Instituto Jesus Missionário dos Pobres. Wagner, o pessoal, você que está assistindo também, pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp, o 993679539. Fique à vontade, você que é de Touros, por exemplo, mande sua mensagem, participe. Você que é do Rio Grande do Norte, Ceará também. Fique à vontade, participe do nosso programa. Wagner, como você fala do Instituto, você fala também com muito carinho. Como você assimila o Instituto? Para você, o que significa o Instituto? O Instituto hoje, na minha vida, é a minha vida, é a minha família. Hoje eu não consigo me imaginar fora do Instituto. De tal maneira, o Instituto entrou na minha vida que hoje é impossível separar Wagner e Instituto, né? E, como eu disse, é uma paixão que foi crescendo, claro, né? Como qualquer paixão, até humana e diferente, foi crescendo gradativamente, né? O primeiro ano de medo, de angústia, de receio com o novo, mas depois fui me acostumando e hoje, tanto que eu já estou há 14 anos no Instituto, né? É uma vida no Instituto. Eu dizia para algumas pessoas, né? 5 anos de convivência já cria laços, imagine 14 anos de convivência naquela família, naquele ambiente. Wagner, como é viver no Instituto? Nós sabemos que a mídia, o pessoal também nas redes sociais, em casa, aquela criança, quando tem aquela vocação, é colocada aquele tabu. Que no seminário tem a hora de dormir, tem a hora de almoçar, todas aquelas regras que você não pode jamais infringir. Você tem a hora de dormir, tem a hora de acordar, acorda cedo, tem que rezar, tem missa, tem terço, tem rosário, tem tantas coisas que o pessoal coloca na mente do ser humano que fica aquela coisa. Acho que se aquela vocação fosse levada a sério, essa pessoa não seria padre, porque pelo que o pessoal coloca, você tem até medo assim, não, aquilo ali não é viver, né? Como é, Wagner, por exemplo, quando você chegou no Instituto? Pois é, como eu disse, nós temos que nos habituar a uma nova vida, tudo diferente. Todos aqueles costumes que nós tínhamos em casa, nós deixamos para trás para iniciar uma nova etapa. Horário de acordar, horário de deitar, horário de comer, horário de sair à rua, dia de sair à rua e tantas outras coisas mais. E sou feliz por causa disso, porque eu vivi isso
E depois de padre, não é que acabe nada disso. Ainda hoje, como religioso, né? Aqui tem o irmão João Batista que está aqui nos estúdios, ele pode provar isso também como religioso, que depois de padre a gente não deixa os costumes de seminaristas para trás. Não, a gente leva para a vida, horário de acordar, tudo isso. Isso para um jovem que chega, que olha de fora e que chega para entrar, talvez seja uma dificuldade, porque você sai à rua a hora que quer, recebe quem quiser, conversa com quem quiser, né? Tem tudo isso. Conosco não. Conosco é bem diferente. Até porque eu entrei no instituto fundado pelo padre Gervásio e aqui pela região de Cajazeiras era tido um pouco como um tanto quanto severo. Era sim severo, mas era necessário que toda a vida de comunidade que existisse tivesse as suas regras. E nenhuma dessas regras me oprimiu e nem me maltratou. Pelo contrário, me fez crescer e ser uma pessoa regrada na minha vida. Horário de comer, horário de dormir, horário de rezar, horário de levantar, horário de ir na rua, tudo isso, graças a Deus. Para testar realmente se é a sua vocação, né, Wagner? Também. Se testa a vocação. Quem não consegue viver essa vida assim, tem dificuldade também até de viver em outros ambientes. Todos nós precisamos de regras na nossa vida. Horário para qualquer coisa é preciso que a gente seja um pouco controlado, né? Só na vida religiosa. A prova é que muitos profissionais de outras áreas, por exemplo, os médicos, advogados e tantas outras profissões se definem no seminário. Pois é, justamente. É lá que se modela e quando não dá certo lá, né, se busca outra coisa, outra área para a vida. Estamos conversando com o padre Wagner Melo, ele que é filho natural do Rio Grande do Norte, cidade de Touros, e que também é filho adotado aqui pela cidade de Cajazeiras e filho também do Instituto Jesus Missionário dos Pobres. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, logo após nós iremos continuar esse bate-papo com o padre Wagner Melo dentro do interview. A gente volta daqui a pouco. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Voltando do intervalo comercial, no nosso programa Interview hoje, recebendo o meu querido amigo que é padre, Wagner Melo. Você que está assistindo pode participar, mandar sua mensagem, você que está assistindo a entrevista do Wagner Melo, pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp, o 993679539. Fique à vontade, daqui a pouco nós iremos registrar algumas mensagens que já estão chegando no nosso WhatsApp. Nós falamos no primeiro bloco dessa entrevista sobre a vocação e quando Wagner chegou e tomou a decisão de ir para o seminário, o Instituto Jesus Missionário dos Pobres. Wagner, foram quantos anos de dedicação no seminário até você se ordenar e tornar-se o padre Wagner Melo? Pois é, a minha caminhada foi longa até chegar à ordenação. Eu passei quase 12, 13 anos na formação. Agora explico tudo isso. Eu fiz o ensino médio aqui em Cajazeiras, o primeiro e o terceiro ano eu fiz aqui, em Cajazeiras. Depois eu fiz um ano de noviciado, que os padres diocesanos, por exemplo, não têm. Então a gente fica sem estudar, né? Depois fui para ter 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Depois do primeiro ano de teologia, eu parei um ano e vim morar aqui em Cajazeiras. A nossa teologia e filosofia hoje é na cidade de Quixadá, na diocese de Quixadá, na Faculdade Católica Rainha do Sertão. Então, fiz o primeiro ano de teologia, parei, né? E vim morar aqui em Cajazeiras. Depois, terminei a teologia, passei 2 anos no estágio pastoral, né? Me preparando para a ordenação. E no ano passado, eu fui ordenado diácono em Natal, na Arquidiocese de Natal, e esse ano, em março, fui ordenado aqui em Cajazeiras. Inclusive, nós temos algumas imagens da ordenação do nosso querido padre Wagner Melo, imagens, algumas fotografias que Wagner guarda ainda na sua memória, né, Wagner? Você pudesse
se reportando a cada um, essa especial, né, Wagner? Pois é, essa é um momento muito especial, que é o momento da unção das mãos, que o bispo faz e amarra também, num gesto muito significativo na vida do sacerdócio. Eu fui ordenado por Dom Matias, né? Eu sou encardinado na Arquidiocese de Natal, o arcebispo de lá, não tendo uma vaga para me ordenar, pediu e cedeu que Dom Matias me ordenasse. Para mim foi uma alegria muito grande. Eu sempre sonhei, sempre desejei ser ordenado por ele. E tive a graça de ser ordenado por Dom Matias. Cajazeiras está realmente, né, Wagner? Pois é, realmente está. Na alma, no coração e na vida. Tá impregnada na sua vida. Outra fotografia que também fala muito bem desse momento é também o momento Da imposição. da imposição das mãos, né? Isso é. Esse é um momento, faz parte do rito da ordenação, é importantíssimo, né? Todos os sacramentos na igreja, ele tem imposição das mãos. Por meio desse, o gesto significativo da imposição das mãos, como se passando o poder sacerdotal para outra pessoa, para aquele que vai ser ordenado. E aí nesta foto nós temos o padre Vicente, que é natural da minha cidade, né? Ele veio participar da minha ordenação. É o padre Vicente, que é o vigário, é o pároco da cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, onde tem a maior imagem de Santa Rita, a imagem religiosa. Ele veio, participou conosco desse momento. Outra fotografia também que relembra esse momento de Wagner é a presença maciça da população, né, Wagner? Pois é, eu fiquei admirado porque eu não sou daqui, né? Muita gente não me conhece, mas graças a Deus eu trabalhei bastante em Marisópolis, o pessoal veio, e de algumas cidades onde eu fiz pastoral, onde eu fiz missão, o pessoal veio realmente. E de Touros veio muita gente participar. E realmente, no dia de semana, era dia 19, o santuário de Nossa Senhora Auxiliadora ficou realmente cheio nesse dia. Uma alegria. Eu fiquei muito feliz, não merecia tudo isso, mas Deus me presenteou. Inclusive, aí no momento também você e Dom Matias. Não, essa foto é a minha ordenação diaconal em Natal. Eu fui ordenado diácono pelo arcebispo de lá, Dom Jaime Vieira Rocha. Já que Dom Matias, ele também está servindo a igreja em Natal. Ele agora é o arcebispo emérito, né? Ele não tem mais nenhuma função. Ele só tem o título de arcebispo emérito de Natal. Por enquanto ele já não realiza, não tem nenhuma função, nenhum cargo. Mas ele fica à disposição da igreja onde precisar. E é até bom que ele vem sempre aqui, né? Pois é, e também porque ele faz parte da nossa história de caminhada do Instituto Jesus Missionário dos Pobres. Outra fotografia que nós temos que gostaria que você se reportasse, Wagner, é Padre Gervásio. Sim, justamente. Essa foto foi no aniversário de ordenação dele, que nós fizemos aqui em Cajazeiras. E para mim é uma alegria muito grande ter Padre Gervásio como meu superior, como meu amigo. Eu lembro que no dia da minha ordenação, no discurso, eu disse uma coisa muito verdadeira. Hoje eu não estou me tornando colega nem amigo no sacerdócio do Padre Gervásio. Eu serei sempre filho, porque o sentimento filial é muito mais profundo do que de amigo, de colega. Você fala com muito carinho do Padre Gervásio. Wagner, Padre Gervásio no Instituto, naquela época que você esteve quase que enclausurado no Instituto Jesus Missionário dos Pobres. Como é conviver com Monsenhor Gervásio, que humildemente quer que o chame de padre, É né? verdade. Conviver com o Padre Gervásio é uma graça para qualquer pessoa, né? Eu só vou contar uma historinha. Eu fui participar de um congresso missionário para seminaristas em Brasília, há uns 3 anos atrás. E o Padre Gervásio fez uma participação nesse congresso. Foi o primeiro congresso nacional em Brasília. E muitos seminaristas que estavam lá não conheciam o Padre Gervásio. Eu fiquei feliz e encantado para ver a manifestação daqueles mais de 200 jovens seminaristas pela alegria de ter conhecido um homem como ele. E eu fiquei orgulhoso, porque eu não só escutei, mas eu convivo, eu moro, a gente convive junto ali. Então, conviver com o Padre Gervásio
é uma graça, porque a gente bebe da sabedoria e da santidade deste homem de fé. Ele impõe realmente que a igreja seja serviço. Isso. Ele impõe realmente de que a igreja está para servir, né, Wagner? Isso. E é por isso que, por causa disso, que ele fundou um instituto missionário para servir a igreja, principalmente nos lugares mais pobres, onde não tem a presença de sacerdotes. Wagner, a história do Instituto, ela se parece muito com a sua. Sertanejo, e até você como filho do Instituto, nada melhor do que você mesmo, para falar um pouco sobre a história do Instituto, que fará 30 anos, Wagner. Pois é. A nossa história começa no ano de 1985. Padre Gervásio, nessa época, era assessor jurídico canônico da Conferência dos Bispos do Brasil, e ele sempre estava em Brasília, quase sempre estava em Brasília. E lá, em uma das viagens dele, de Brasília para Paracatu, lá naquela região, ele vendo a pobreza daquela região, ele intuiu, por inspiração divina, a fundar um grupo de jovens, de rapazes que pudessem viver um carisma, a espiritualidade de Francisco, o amor aos pobres, de Santa Teresinha, a missão, e também de São Vicente de Paulo, que tinha essa paixão e vivia realmente a vida de pobre. E então, isso se deu de maneira muito misteriosa. A graça divina atuou nesse dia da decisão, porque foi no dia 31 de maio, festa da visitação de Maria, uma festa mariana. Maria, a presença da Mãe de Deus na nossa caminhada, na nossa vida, é profunda e é visível aos nossos olhos a gente enxergar a presença dela. Depois, a decisão de fundar o Instituto foi no dia 31 de maio de 85, mas a fundação propriamente dita do Instituto se deu no dia 8 de dezembro do mesmo ano de 85, quando o primeiro jovem disse sim ao convite, à proposta do Padre Gervásio, que foi o nosso irmão João Vidal, que é da Diocese de Patos, era seminarista, e ele aderiu àquele projeto do Padre Gervásio e ingressou. Ele disse sim. Agora, não foi no dia 8 que ele disse sim, mas no dia 7, na véspera da solenidade da Imaculada Conceição. Veja a coincidência. Isso. 31 de maio, festa de Maria, da visitação de Maria. 8 de dezembro, a Imaculada Conceição. E por causa disso, ela se tornou a nossa padroeira principal da nossa família religiosa. Wagner, 30 anos de uma história dedicada à igreja e aos pobres. Wagner, qual a ligação entre a igreja servir, o discurso da igreja que é para servir? O Papa Francisco diz muito isso. Sempre que utiliza das suas orações e utiliza da imprensa, faz questão de dizer que quer uma igreja para fora, uma igreja em saída, uma igreja que visita as periferias. Mas o Papa diz isso, mas ao mesmo tempo ele não quer dizer, Wagner, na sua opinião, que a igreja meio que esqueceu os pobres. Você acredita que ele quer dizer que a igreja quer recuperar algo que esqueceu? A gente pode ver isso em alguns locais ou em algumas situações que parece que a igreja esqueceu. Mas aqui na nossa região, principalmente no Nordeste, onde nós temos uma realidade diferente de vida, né? De pobreza, não é de miséria, mas de pobreza, então é impossível conciliar uma igreja que não olhe para o pobre. Até porque quem participa da igreja, quem vive na igreja, são os pobres, não são os ricos que estão lá servindo a igreja. Então, de qualquer maneira, a igreja está ligada aos pobres. Agora, a igreja tem que descer mais ainda na periferia, para ir lá naquele pobre que está sujo, que está fedendo, que está precisando da nossa ajuda. A igreja deve sair, sim, das igrejas, da sua igreja, e ir em visita, em ao encontro dessas pessoas mais carentes, que é uma realidade de todas as cidades. E como eu disse, é impossível imaginar uma igreja de Jesus Cristo sem esse olhar permanente para a pessoa do pobre. Seja essa pobreza qual for.
pobreza física mesmo, ou pobreza intelectual, qualquer tipo de pobreza, a igreja deve estar lá para ajudar, para orientar, não tanto para fazer trabalho de prefeitura ou do governo, mas para levar Cristo para aquela pessoa. E a consequência de levar Cristo para aquela pessoa é que aquela pessoa não morra de fome, não passe necessidade. Wagner, o Instituto tem feito missões que visem também essa integração e essa saída realmente eficaz da igreja, dos missionários, indo até aquelas pessoas que são sedentas, não só da igreja, mas sim de uma palavra de alguém que chegue e traga uma palavra de esperança para aquelas pessoas que estão quase que na margem, à margem de toda essa violência, de toda essa pobreza. Certeza, de forma não tão vista, né, que esteja nos holofotes, mas de maneira simples e silenciosa, o nosso instituto tem feito sim alguma coisa. Uma das exigências do padre Gervásio é que as nossas casas, as nossas paróquias, os nossos movimentos não sejam nos grandes centros ricos, né, mas sejam em periferias, em lugares pobres. A nossa presença naquele lugar é a presença da igreja, do instituto, ao lado dos pobres. Em Brasília, onde nós tínhamos uma casa, lá em Brasília, no Varjão, era uma inserção no meio dos pobres. Quem conhece o Varjão sabe o que é o Varjão. É um lugar pobre. E o nosso instituto tinha uma casa lá, com todo sujeito a qualquer coisa que você possa imaginar, de pobreza, que é próprio de lugares pobres. E até também o padre Gervásio, quando fundou o Instituto, ele fez uma experiência que ele conta com muito amor e com muita emoção. Ele fez uma experiência muito forte na vida dele. Ele passou um tempo fora da diocese de Cajazeiras e foi morar em Patos. E lá em Patos ele escolheu o bairro mais pobre e vivia como os pobres, da casinha dos pobres, do jeito que os pobres viviam, ele procurou viver de uma maneira pobre, uma maneira simples. Nós não temos assim um trabalho grandioso em relação aos pobres, mas nós, de maneira simples, de maneira silenciosa, realizamos a nossa missão de evangelização junto aos pobres, nas visitas, promovendo missões, ajudando de qualquer que seja a maneira, ajudando com alimento, ajudando com feira, ajudando também escutando. Aqui na nossa casa em Cajazeiras, quase todos os dias tem gente para a gente acolher, para a gente conversar, para a gente dialogar, pedindo ajuda também. E também nas outras nossas paróquias também nós temos essa situação de acolhida, de conversa. Nós poderíamos fazer mais e queremos fazer mais. Porém, nós somos poucos e também somos pobres. Uma das características também do Instituto, quando eu entrei, é que o padre sempre dizia, o nosso fundador, se o pobre tem, nós vamos ter também. Eu lembro que isso martelou na minha cabeça por muito tempo quando eu entrei, né? Faltava isso, faltava aquilo, a nossa casa onde a gente morava aqui no Instituto era pobre, era desse jeito, mas era uma opção de vida. Às vezes a gente quer colocar uma coisa mais bonita na casa, um piso mais bonito na casa, e o padre está em cima. Não, isso é contra os nossos princípios. Não para se vangloriar, mas para que a gente possa viver também pobre. O pobrezinho... Sentir na pele o que sentir o pobre na pele sente. o que o pobre sente também. Wagner, nesses 30 anos, o Instituto atualmente conta com casas somente em Cajazeiras, mas em outras cidades também. Nosso instituto ele está presente aqui em Cajazeiras, que é a casa central. Nossa casa é ao lado da Fafic. Nós temos também uma paróquia entregue ao instituto, que é em Marisópolis, aqui perto. No Ceará nós temos a nossa casa de formação, uma casa de formação que é coordenada pelo padre Jussier e pelo padre Gervásio, que são os formadores da casa. E lá também na paróquia, em Quixadá, nós temos uma paróquia entregue ao instituto, num bairro, numa periferia da cidade de Quixadá. Então nós temos casas aqui,
Marisópolis, e em Quixadá nós temos 2 casas. Tínhamos casa em Brasília, mas fechamos, o custo de vida lá era alto, não só por causa disso, mas por outros motivos também. Fizemos também uma experiência na Diocese de Crateús, na cidade de Parambu. Nós passamos lá uns 4 anos servindo, 5 anos servindo naquela diocese. Por alguns motivos nós saímos de lá. Nesses 30 anos, vários padres foram ordenados, vários missionários também adentraram, outros saíram. Uhum. Nesses 30 anos, a lista de padres que passaram de qualquer maneira, estudando, vindo de outras dioceses, ou que entraram, depois saíram, ou que se ordenaram e saíram também, é bem grande. Mas o padre Gervásio fica feliz porque pôde ajudar não só ao Instituto, mas à Igreja de Deus, porque esses padres estão servindo em outras igrejas, em outras dioceses por aí. Mas eu acho que o número de pessoas, de padres que foram formados pelo Instituto de Filosofia, que era mantido pelo nosso Instituto de Filosofia, deve ter formado uns 25 a 30 padres. E de jovens que entraram e saíram, e hoje são padres também, está nessa faixa de 20 padres por aí. Hoje nós somos, no Instituto, somos 5 padres que estamos presente na nossa congregação. Temos os consagrados também e temos também formandos. Em números, a casa atualmente conta com quantos missionários? Aqui em Cajazeiras nós somos 3, o padre Narciso, o irmão João Batista e eu também. Em Quixadá nós temos o padre Jussier, padre Gervásio e uns 10 consagrados e formandos lá. Temos também o padre Cleides, que mora na paróquia, que o padre Francisco Cleides é o nosso superior, chamado superior delegado, né? O padre Gervásio passou a função ao padre Cleides. Wagner, qual a programação que o Instituto desenvolveu e irá também trabalhar para essa grande festa que serão os 30 anos de existência do Instituto aqui em Cajazeiras, mas com ramificações e com um serviço, com um legado já que parece ter mais de 100 anos já. Pois é. Nós temos uma programação vasta, né, nesses dias. No próximo dia 29, domingo, nós iremos abrir a novena de preparação para a festa da Imaculada Conceição e celebrarmos os nossos 30 anos, no dia 8 de dezembro. Mas a abertura no dia 9, dia 29, no próximo domingo, nós teremos um show religioso com o cantor Zé Vicente. Ele não gosta que chame de show, um encontro musical, né? Seja o que for, ele vai estar aqui se apresentando para nós no dia 29, ao lado da Fafic, na nossa casa. A entrada é franca, é de graça, teremos estacionamento, teremos uma infraestrutura para acolher a todos aqueles que vêm celebrar conosco esses 30 anos de nossa fundação. Até o dia 8 de dezembro, nós teremos a Santa Missa na nossa capela, na nossa casa, aqui ao lado da Fafic, e teremos no dia 8, cada dia com um padre diferente, pessoas convidadas, e no dia 8 nós teremos procissão, saindo do santuário para a nossa casa, às 9 horas, e encerrando tudo. Bem próximo, né? Bem próximo, muito próximo. Já é uma tradição Isso. de muitos anos que a gente faz esse pequeno percurso da procissão, encerrando com a Santa Missa e colocando no altar do Senhor a vida do Instituto nesses 30 anos de caminhada. Inclusive, nós estaremos também presentes, a nossa TV estará presente fazendo toda a cobertura. Na próxima segunda-feira você vai acompanhar. Você que não vai poder, você que está fora, por exemplo, Wagner, e que em algum momento passou pelo Instituto, verá a reportagem, as imagens, com certeza o padre Gervásio irá também usar a palavra e irá se emocionar, porque padre Gervásio ele é um homem de um coração muito grande, Wagner. Sim. Quem conhece realmente o padre Gervásio em algum momento tem a oportunidade de conversar com ele, você já sente que ele é uma pessoa que transmite a paz. É verdade. Em uma simples conversa você já entende que padre Gervásio também transmite aquela paz, aquele sentimento tão bom. Pois é o que todos que se aproximam dele
falam para nós, né? Que sentem essa tranquilidade, essa paz, essa segurança, né? E essa motivação vindo deste homem, que é com muito carinho nosso pai e nosso fundador, e nós nos orgulhamos disso, porque é um homem que não é conhecido só em Cajazeiras, mas um homem conhecido a nível nacional, graças a Deus. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista com o nosso querido padre Wagner Mello. Inclusive, nós temos algumas imagens para fechar essa entrevista, para Wagner poder se reportar com relação à sua família, Wagner. Como você denomina, como você define família para você? Família é uma coisa muito sagrada e é o nosso berço, é de lá que a gente sai e ganha forças para lutar na vida e vencer todas as barreiras, todas as dificuldades. Quando em todos os momentos da minha vida, a minha caminhada, em que eu senti dificuldades, eu lembrava que eu tinha Deus e que eu tinha minha família, que era o apoio, era o meu refúgio, era a minha segurança. Ainda hoje, quando tenho algumas preocupações, alguma coisa, eu imagino, eu vou já para casa descansar, lá no colo da minha mãe. E família é isso, é o berço, é a nossa igreja, é o nosso refúgio, é o nosso sacrário, onde nós encontramos segurança. Porque lá também está a presença de Deus. Wagner, o Padre Gervásio, o que significa para você? Padre Gervásio, na minha vida, é um pai, como eu costumo dizer. É um pai, não é amigo, não é irmão, é pai. Com todas as características próprias de um pai. Um pai que educa, um pai que chama a atenção, um pai que puxa a orelha, um pai que adverte, um pai que dá carinho, dá amor e dá, acima de tudo, a formação. Eu sou um homem, Padre Wagner, sou apaixonado, se eu posso dizer assim, pela figura, pela presença e pela pessoa do Padre Gervásio. Dou graças a Deus todos os dias por ter colocado ele na minha vida. Wagner, o Instituto, o que é para você? O Instituto é a minha vida. Não tem outra definição. O Instituto é a minha vida. Quero morrer, quero fazer parte toda a minha vida, até porque eu fiz votos perpétuos de permanecer a vida toda nesse Instituto, nessa família. A igreja, Wagner? A igreja é também essa mãe. Se Padre Gervásio é o pai, a igreja é essa mãe que acolhe, que ama, que educa, que forma. Ela é tudo na nossa vida. O Papa Francisco. O Papa Francisco é uma figura extraordinária que cada dia nos surpreende com a sua vida, com seus atos simples, pequenos. É um homem extraordinário. Wagner, gostaria de agradecer a sua presença no nosso interview de hoje e que esse interview, inclusive registrando a mensagem da Poliana. Sou irmã do padre e toda a família estamos assistindo e estamos felizes com a sua história de vida. Wagner Mello, nosso parabéns. Ela mandando a sua mensagem. Você possa agradecer também aos seus familiares que estão assistindo e amigos, que muitas das vezes não mandaram mensagem, mas estão no seu computador, no tablet, no celular, assistindo a sua entrevista. Pois é, eu agradeço a todos aqueles que nos viram e nos escutaram neste dia e agradeço a participação de todos aqueles que nos estão vendo e escutando. Eu gostaria de também mandar um abraço todo especial à nossa família missionária, que não é só o Instituto, mas é também as missionárias seculares, missionárias de Maria Imaculada, que estão presentes aqui em Mossoró, Pau dos Ferros, e nesses dias estaremos todos juntos. Temos também os colaboradores missionários que nos ajudam, estão sempre lá nos ajudando e nos ajudam sempre. Também os amigos e ex-alunos que sempre nos ajudam e que estão presentes na nossa vida. A todos eles o meu abraço, o meu afeto e a minha bênção. O meu abraço também para você, telenauta, ligado na nossa programação. Concluímos aqui esse interview, prometendo voltar na próxima semana com mais um interview na TV Diário do Sertão. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.